Nós estamos na Semana da Páscoa e hoje vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Afinal, existem evidências que apontam para o fato histórico de que Jesus realmente ressuscitou? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Escola do Discípulo. Meu nome é Felipe Breder e hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus. Afinal, nós estamos na Semana da Páscoa, o feriado ou a festa cristã mais importante de todas, e hoje nós vamos falar sobre a razão da nossa fé, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, antes de tudo, antes de mais nada, eu peço encarecidamente para vocês, deixa o gostei nesse vídeo, porque quanto mais vocês deixam o seu joinha ou gostei aí, o YouTube entende que esse vídeo ele é relevante e acaba indicando para mais pessoas e o engajamento dele acaba sendo muito melhor. Então, aproveite para compartilhar até para os seus amigos, para a sua família e deixa já o seu gostei aí, beleza? Nós estamos na Semana da Páscoa e além de ovos e chocolate, que é muito bom e eu gosto, se você quiser enviar um aqui para minha casa, fique à vontade, eu vou receber com muito carinho e vou agradecer a você depois, mas a Páscoa é a festa cristã mais importante de todas. Por quê? Porque é na Páscoa onde nós refletimos e meditamos sobre a razão da nossa fé. Por que nós acreditamos no cristianismo e não em qualquer outra religião? Por que nós não acreditamos em Thor ou qualquer outra coisa? Por que nós sabemos que o cristianismo não foi simplesmente uma religião inventada por alguém? É justamente porque nós cremos num fato histórico de que um dia Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E é isso que nós celebramos na Páscoa, que a nossa fé não é simplesmente um salto no escuro, onde nós fechamos os nossos olhos e dizemos eu acredito, eu acredito, eu acredito, independente do que as pessoas dizem, independente se existem evidências ou não, eu acredito e ponto final. Não, o cristianismo ele é histórico e existe razão para que nós possamos crer nele. E isso faz com que a nossa fé seja distinta de qualquer outra em qualquer lugar do mundo. Porque em nenhuma outra religião existe a afirmação do tipo, olha, você precisa crer que esse fato histórico aconteceu no tempo e no espaço. Nas outras grandes religiões nós temos afirmativas da origens dos deuses ou de seres místicos ou de conselhos de como você deve viver a sua vida. Mas em nenhum outro lugar nós temos uma religião que afirma que antes de tudo você precisa acreditar que algo aconteceu na história, dentro do tempo. É isso que faz com que o cristianismo seja distinto de qualquer outra fé. Nós acreditamos que o cristianismo parte de um acontecimento histórico. Eis a boa notícia do que Jesus fez por você. Recentemente, o liberalismo teológico tem tentado desfazer essa afirmação, dizendo que a ressurreição de Jesus não aconteceu de fato. Porque na época em que nós vivemos, nesse mundo científico cheio de explicações e argumentos, acreditar que uma pessoa pode ressuscitar dentre os mortos é algo fantástico demais, milagroso demais. Nós não podemos acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos e ao mesmo tempo acreditar na luz elétrica, na tecnologia, no Wi-Fi. Por isso, os liberais começaram a tentar ressignificar a mensagem da Páscoa, dizendo que o acontecimento histórico mesmo nunca existiu. Mas ainda assim nós podemos comemorar e celebrar a Páscoa pela sua mensagem de recomeços, de renovos, de perdão, deixando de lado o fato histórico da ressurreição de Jesus. O problema é que esse argumento de que a ressurreição não aconteceu faz com que o cristianismo perca todo o sentido e não transforme a vida de ninguém. O Tim Keller, no seu mais novo livro, que ele acabou de lançar, Esperança em Tempos de Medo, que ele fala sobre a ressurreição de Jesus, ele diz que o cristianismo liberal, uma mensagem simples de amor ético e de esperança, jamais poderia ter mudado a vida de alguém, muito menos virado de cabeça para baixo o mundo romano inteiro. O fato é que se a ressurreição não aconteceu, o cristianismo precisa ser completamente reexplicado. Não faz sentido o cristianismo existir sem a ressurreição. Na verdade, se nós negamos a ressurreição, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, que se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil e a fé que vocês têm também é inútil. Por isso, é necessário, caso você seja cristão, é necessário que nós
creiamos no fato histórico de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Isso faz com que a nossa fé não seja simplesmente, como eu já disse, um salto no escuro, mas uma fé baseada num fato histórico, que além de ser histórico, também é um fato racional. Inclusive, um dos maiores argumentos criados aí pelos liberais é que a ideia de que Jesus ressuscitou dentre os mortos foi uma história criada décadas depois que os discípulos e as testemunhas oculares de Jesus teriam morrido. Décadas depois, eles teriam então criado ou começado essa história de que Jesus teria ressuscitado dentre os mortos. O problema é que nós temos boas evidências históricas de que a mensagem de que Jesus teria ressuscitado dentre os mortos não surgiu décadas depois, mas imediatamente depois da morte de Jesus. Nós vemos isso dentro da própria Bíblia. Tome como, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que ele teria escrito cerca de 15 anos depois da morte de Jesus. E ali, ele deixa muito claro que a mensagem de que Jesus ressuscitou dentre os mortos já fazia parte da igreja naquele tempo. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 3 a 7, ele diz: "Eu lhes transmiti o que era mais importante, também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez só, a maioria das quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos." E o mais interessante é que a maioria dos estudiosos do Novo Testamento diz que esse trecho do apóstolo Paulo já era uma mensagem conhecida da igreja naquele tempo, que era um evangelho pregado naquela época que Paulo teria se apropriado e colocado em sua carta. Dessa forma, a afirmação de que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e apareceu vivo para as pessoas era uma alegação muito mais antiga do que a própria primeira carta aos Coríntios. E os estudiosos do Novo Testamento vão dizer que existem boas evidências para dizer que a mensagem que os apóstolos pregavam, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, começou a ser dita logo após a morte de Jesus. Essa ideia de que a história da ressurreição foi criada décadas depois não faz nenhum sentido de acordo com os principais estudiosos bíblicos. Diversos historiadores vão mostrar que imediatamente após a morte de Jesus, existem evidências de que os discípulos o adoravam como um Deus e um Deus que havia sido ressuscitado. Isso é muito interessante porque na mentalidade judaica não faz sentido um ser humano se tornar Deus. O Tom Holland, não o Homem-Aranha, mas o escritor Tom Holland, ele vai dizer que diferentemente dos romanos, os judeus não acreditavam que um homem pudesse se tornar Deus. Tais ideias eram tão repulsivas quanto repelentes. Não eram blasfêmias apenas, era loucura. Ou seja, se os próprios judeus acreditavam ser loucura um ser humano ser tratado como Deus, algo muito surpreendente deve ter acontecido ali no primeiro século que mudou toda essa mentalidade. E é muito interessante que o próprio apóstolo Paulo menciona no texto que nós lemos que muitas, centenas de testemunhas oculares viram Jesus vivo. E aí um outro argumento dos leitores contemporâneos é dizer que, não, mas na época de Jesus as pessoas elas acreditavam em qualquer coisa, né? Eles inventavam qualquer história, eles acreditavam em qualquer milagre. Então, falar para eles que alguém tinha ressuscitado dentre os mortos era algo simples, mas na verdade isso não é verdade, nós vamos ver sobre isso. O fato é que quando o apóstolo Paulo escreve o texto dele aos Coríntios, ele está pressupondo que a sua mensagem era difícil demais de acreditar. Porque, como nós vamos ver daqui a pouco, os judeus não aceitavam a ideia de que alguém pudesse ressuscitar dentre os mortos no meio da história. Quando Paulo escreve a sua carta, ele pressupõe que as pessoas não vão acreditar nele. Por isso ele traz relatos de centenas de testemunhas que ainda estavam vivas. E o propósito dele era dizer, você não acredita no que eu estou falando? Eu sei que é difícil acreditar que uma pessoa ressuscitou dentre os mortos, né? Mas tem aqui a fulana, a dona Maria, o seu José, os apóstolos, tem centenas de pessoas que viram Jesus ressuscitado, essas pessoas ainda estão vivas. Então, se você está com dúvida, vai lá perguntar para elas, que eu estou dizendo a verdade.
Mas aí você pode dizer, não, peraí, Felipe, porque naquela época as pessoas eram muito mais ignorantes do que são hoje, né? Naquele tempo as pessoas acreditavam em qualquer coisa, elas eram muito supersticiosas, acreditavam em qualquer milagre. Então dizer que uma pessoa ressuscitou dentre os mortos, eles iam acreditar facilmente. Mas não é bem assim. O N.T. Wright, um dos maiores estudiosos do Novo Testamento e um grande historiador, ele tem um livro incrível chamado A Ressurreição do Filho de Deus, um livro grande, mas que vale muito a pena a leitura, onde ele faz um extenso estudo das evidências da ressurreição de Jesus. E nesse livro, o N.T. Wright vai dizer que tanto para os romanos quanto para os judeus, acreditar que uma pessoa ressuscitaria dos mortos era algo inadmissível. Eles não acreditariam nesse tipo de mensagem. Tá bom que os judeus até acreditavam, alguns não acreditavam em ressurreição nenhuma, como os saduceus, mas alguns judeus acreditavam numa ressurreição, mas numa ressurreição geral, no último dia, no julgamento geral, e não que um ser humano pudesse ressuscitar dos mortos no meio da história. Isso era inconcebível para a cultura judaica e para a mente judaica, o que mostra que ninguém inventaria uma história dessa. Para que eles tivessem a sua opinião mudada, algo muito surpreendente deve ter acontecido. E Wright diz exatamente isso. Ele diz que qualquer historiador do primeiro século veria que, independente do que os cristãos primitivos esperavam, queriam, almejavam, aquilo pelo que oravam não foi o que disseram que aconteceu depois da Páscoa. Alguma coisa havia acontecido, algo que não era de modo algum o que esperavam ou almejavam, algo em torno de reconstruir a vida. O Wright ele argumenta muito bem, mostrando que nenhum judeu esperava que Jesus fosse de fato ressuscitar. Por isso não faz sentido que essa história fosse inventada por alguém depois. Porque não cabia na cabeça deles que alguém fosse ressuscitado entre os mortos. Não é o que eles esperavam. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos, inclusive, que eles não esperavam que Jesus fosse ressuscitar. Eles não estavam acreditando nesse tipo de coisa. Algo surpreendente aconteceu, que revirou aquele mundo de cabeça para baixo e fez com que os judeus começassem a acreditar nessa notícia. Para você ter uma ideia de como essa notícia de que alguém ressuscitou dentre os mortos parecia loucura, nós vemos a conversa do apóstolo Paulo com o rei de Agripa, Festo, e ele vai mostrar exatamente isso, que essa notícia de que alguém ressuscitou era difícil demais de acreditar, porque assim como nós sabemos hoje que quem morre permanece morto, esse também era o conceito de que todo mundo acreditava na época de Jesus. Ninguém esperava que alguém fosse ressuscitar. E aí a gente vê em Atos, no capítulo 26, que Paulo está falando sobre a morte e a ressurreição de Jesus para Festo, e Festo diz para ele: "Estás louco, Paulo. As muitas letras te levaram à loucura. Você está doido, Paulo." Para você ver que para a própria cultura daquela época, dizer que alguém ressuscitou era um absurdo. Você tá doido, Paulo? Como assim? Alguém ressuscitou? Você tá ficando doidão. Não dá para acreditar nesse tipo de notícia. E aí Paulo responde algo surpreendente. E o texto diz: "Mas Paulo respondeu: eu não estou louco, excelentíssimo Festo. Digo a mais sensata verdade. O rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me com ousadia porque tenho certeza de que esses acontecimentos todos são de conhecimento dele, pois não se passaram em algum canto escondido." Interessante que Paulo diz: "Rei, eu não tô doido, e você sabe que eu não tô doido, porque eu não tô falando de algo que está escondido, eu tô falando de algo que tá todo mundo aí falando. Se você tá em dúvida, pergunta para as pessoas. O túmulo está vazio e as pessoas viram Jesus vivo. Eu não tô doido." E é interessante porque ninguém morre por algo que sabe ser uma mentira. Aí você pode dizer: poxa, mas existem pessoas que morrem, como por exemplo alguns terroristas que morrem acreditando na sua teologia. Sim, existem pessoas que morrem por algo que elas acreditam ser verdade, mas ninguém morre por algo que sabe ser uma mentira. E nós vemos apóstolos morrendo e entregando a sua vida, dizendo que o que eles afirmaram ver realmente era verdade. Ninguém morre por algo que sabe ser uma mentira. Mas retornando aqui para o texto, é interessante que Paulo apresenta dois argumentos sobre a ressurreição: o túmulo vazio e as testemunhas oculares. Esses dois argumentos em conjuntos fazem com que a ressurreição seja a melhor resposta para o cristianismo. O primeiro argumento é o do túmulo vazio. E a maioria dos historiadores, na verdade todos os historiadores, concordam que realmente o túmulo de Jesus está vazio.
Nunca foi encontrado um túmulo onde o corpo de Jesus estivesse ali. O texto deixa bem claro, e os judeus, a própria cultura judaica mostra que eles sepultavam todos os seus entes queridos. Jesus foi sepultado, mas o túmulo estava vazio. Mas aí você pode dizer, tá, Felipe, mas o túmulo vazio não diz nada. O túmulo está vazio, mas o corpo pode ter sido roubado. Ou as pessoas podem ter retirado o corpo de lá justamente para criar essa história. Mas a história fica interessante quando nós juntamos o túmulo vazio com as testemunhas oculares. E não apenas uma, duas ou três, mas dezenas, centenas de pessoas que viram Jesus vivo. E Paulo escreve o nome delas dizendo, olha, pode consultá-las, porque eu estou dizendo a verdade, essas pessoas viram. E não faz sentido essa história ter sido inventada, como eu já falei, e não faz sentido, por exemplo, usar testemunhas oculares como mulheres. É interessante que os evangelhos relatam que as primeiras testemunhas oculares de Jesus vivo foram mulheres. Porque naquele tempo as mulheres eram consideradas, de certa forma, inferiores, infelizmente, e elas não tinham poder jurídico, ou seja, os testemunhos das mulheres não eram considerados válidos naquela cultura. Então pensa comigo, se eu vou inventar uma história de que Jesus ressuscitou e eu vou colocar testemunhas oculares para credibilizar a minha história, eu vou colocar mulheres das quais a cultura não aceitava o testemunho? Não faz sentido. O único sentido que nós encontramos para mulheres serem as primeiras testemunhas é que essa história realmente aconteceu, que as mulheres realmente foram as primeiras testemunhas. Mas aí o White ele segue afirmando que era inconcebível para a visão de mundo judaica que uma única pessoa apenas pudesse ressuscitar no decorrer da história. Também não teria ocorrido aos discípulos de Jesus inventar tal ideia. Assim como tampouco conseguiriam convencer outros judeus a crer nela se a tivessem inventado. Teria sido preciso que houvesse uma evidência extraordinária, difícil de negar, contundente para que os judeus do primeiro século abrissem mão de tudo o que haviam aprendido e crer que Jesus era o Filho de Deus ressurreto. Essa citação aqui, na verdade, é utilizada pelo Tim Keller no livro dele, Esperança em Tempos de Medo, em que ele cita o N.T. Wright. Mas é muito interessante que ele afirma que naquela cultura, era inconcebível para um judeu que alguém pudesse ressuscitar no meio da história. Então algo realmente incrível aconteceu para que eles pudessem abrir mão de tudo o que eles acreditavam e ter uma nova ideia de crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Se nós tivéssemos apenas o túmulo vazio, nós poderíamos dizer que o corpo foi roubado. Se nós tivéssemos apenas as testemunhas oculares, a gente poderia até dizer que eles inventaram essa história. Mas como nós temos as duas coisas, fica evidente de que algo extraordinário aconteceu naquele tempo. O N.T. Wright continua dizendo o seguinte: os cristãos primitivos não inventaram um sepulcro vazio e os encontros com Jesus ressuscitado ou suas aparições. Ninguém esperava esse tipo de coisa. Nenhuma experiência de conversão, de que tipo fosse, a teria inventado. Não importa o quanto aquelas pessoas se sentissem culpadas ou quanto se sentissem perdoadas. Não importa quantas horas tivessem se aprofundado nas Escrituras. Dizer outra coisa é parar de fazer história e entrar em nosso mundo pessoal de fantasia. É interessante que o Polkinghorne, ele fala que existe um outro argumento interessante no Novo Testamento, nos Evangelhos, sobre a ressurreição de Jesus, que é a estranheza da ressurreição. Eu não sei se vocês já perceberam que quando Jesus ressuscita e ele aparece para os discípulos, por exemplo, lá na estrada de Emaús, ele está irreconhecível. As pessoas não o reconhecem. É interessante porque se nós fôssemos criar uma história, ou se naquela época eles fossem criar a história de que Jesus ressuscitou, provavelmente eles criariam de acordo com a sua própria cultura, ou eles relatariam um Jesus ressurreto, cheio de brilho, glória, com coisas extraordinárias, ou eles simplesmente relatariam um cadáver que ressuscitou, um Jesus com a mesma aparência. Mas é estranho que nos evangelhos mostram um Jesus com um corpo glorificado, com uma aparência diferente que não era reconhecida pelos apóstolos, o que faz com que seja mais uma evidência de que essa história não foi simplesmente inventada ou criada. Por isso, N.T. Wright diz que dizer que essa história foi simplesmente criada pelos apóstolos é ridículo, porque, como ele mesmo afirma, a evidência histórica era vasta e a conclusão que se chegava era universal. O paganismo antigo contém todo tipo de teoria, mas sempre que se menciona a ressurreição dos mortos, a resposta é inequivocamente negativa. Sabemos que isso não acontece. Ou seja,
naquele tempo as pessoas não acreditavam que alguém pudesse ressuscitar dentre os mortos. E a conclusão que o White chega e que nós também podemos chegar é que é impossível explicar o cristianismo primitivo e tudo o que aconteceu naquela época sem a ressurreição de Jesus Cristo. Se não houve ressurreição, a história seria muito diferente. O White segue dizendo que ninguém nunca apresentou outras explicações em 2000 anos de ceticismo sarcástico que possa responder satisfatoriamente como foi que o túmulo apareceu vazio, como os discípulos viram a Jesus e como a vida deles e sua visão de mundo foram transformadas. Essa é a questão. A questão não é simplesmente que o túmulo estava vazio e eles viram Jesus vivo, mas toda a visão de mundo deles foi transformada em algo que era inadmissível para a própria cultura deles. Enfim, eu estou trazendo todo esse panorama para dizer que a ressurreição é fundamental para o nosso cristianismo e para a nossa fé. Nós falamos aqui que a ressurreição é um fato histórico e ela é racional, mas eu reconheço que não basta apresentar para vocês argumentos históricos e argumentos racionais. No fim das contas, o cristianismo também depende de fé, depende de uma experiência pessoal com o próprio Jesus. E isso é desafiador, isso é difícil. Eu imagino como o próprio apóstolo Paulo se encontrou com Jesus. Quando Paulo se encontra com Cristo, não foi simplesmente um desafio intelectual, mas também um desafio existencial, onde ele deveria abrir mão de tudo o que ele acreditava. A ressurreição aconteceu, mas agora você precisa ter um encontro pessoal com ela. Não basta dizer Jesus ressuscitou, nós precisamos viver a ressurreição. E é a ressurreição que traz sentido para a nossa fé. É a ressurreição que nos traz esperança em tempos de medo, como afirma o Keller. É a ressurreição que nos traz esperança de que a vida não é um absurdo, de que a vida não é simplesmente uma explosão de moléculas sem sentido. É a ressurreição que nos traz a certeza de que Deus reina e de que nós também ressuscitaremos. Que hoje você possa se lembrar e crer e se apegar à ressurreição de Jesus para trazer esperança na sua vida. Esse é o significado da Páscoa. É isso que nós celebramos na Páscoa. Que Deus abençoe você e que você tenha uma feliz Páscoa. Você gostou desse vídeo? É claro que não dá para explicar num vídeo curto todos os argumentos profundamente. Eu vou deixar as referências desses livros que eu citei aqui para que você possa pesquisar, para que você possa estudar mais. Esse é apenas um breve panorama para que nós possamos ser edificados. Amém? Deixa aí o seu gostei, compartilha com seus amigos, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo da Escola do Discípulo.